Olá pessoal! Sejam bem-vindos! Saiba quais são os 12 exércitos mais poderosos do mundo. Você sabia que o Brasil está na 10ª posição entre as maiores potências armamentistas do mundo em todo o solo do planeta? Esses países são verdadeiros gigantes. Os Estados Unidos, a Rússia e a China são os países com os exércitos mais poderosos do mundo hoje. Este ranking é definido pelo Global Firepower, um portal analítico de 140 forças militares ao redor do mundo baseado em dados como quantidade de soldados, reservistas, força aérea, equipamentos, orçamento anual militar, entre outros. Em 2022, o Brasil se encontra na 10ª posição entre os exércitos mais fortes do mundo. Conheça o ranking militar dos países que possuem os exércitos mais poderosos do mundo atualmente. Estados Unidos da América. Soldados ativos, 1,3 milhões. Orçamento anual, 770 bilhões de dólares. Força aérea, 13.247 aeronaves. Veículos blindados de combate, 45.193. Forças da Frota da Marinha, 484. Os Estados Unidos é o país com o exército mais poderoso e mais forte de todo o mundo. Isso acontece, pois além de possuir o terceiro maior exército em número de soldados ativos, é também o que mais investe nas forças armadas. Para você ter uma ideia, o país investe 770 bilhões de dólares no exército, enquanto que a China, o segundo país que mais investe, possui um orçamento de 250 bilhões. Os Estados Unidos também possuem a tecnologia mais avançada para combates e defesa atualmente. Rússia. Soldados ativos, 850 mil. Orçamento anual, 154 bilhões de dólares. Força aérea, 4.173 aeronaves. Veículos blindados de combate, 30.122. Forças da Frota da Marinha, 605. Atualmente, a Rússia possui a segunda força militar mais poderosa do mundo. Formado em 1992, após a dissolução da União Soviética, o exército russo foi um dos que mais investiram em força militar nas últimas décadas. A Rússia é também um dos poucos países que produzem seus próprios equipamentos militares, tendo o maior número de tanques e projetores de foguete entre todos os exércitos do mundo. China. Soldados ativos, 2 milhões. Orçamento anual, 250 bilhões de dólares. Força aérea, 3.285 aeronaves. Veículos blindados de combate, 35 mil. Forças da Frota da Marinha, 777. A China possui o maior exército do mundo em número de soldados ativos. Não era de se espantar, sendo que o país é o mais populoso do mundo. O país é também o segundo com mais financiamento nas Forças Armadas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. O grande desenvolvimento da China nos últimos anos faz com que peritos projetem que o exército chinês venha a se tornar ainda mais forte nas próximas décadas. Índia. Soldados ativos, 1,4 milhões. Orçamento anual, 49,6 bilhões de dólares. Força aérea, 2.182 aeronaves. Veículos blindados de combate, 12 mil. Forças da Frota da Marinha, 295. A criação do exército indiano aconteceu em 1947, quando o país se tornou independente do Reino Unido e herdou parte do poderio bélico da Grã-Bretanha. O exército teve conflitos que resultaram em guerras contra a China e o Paquistão. Entre as principais missões desse exército, se destacam a manutenção da paz e a patrulha das fronteiras em operações antiterroristas. Japão. Soldados ativos, 240 mil.
Orçamento anual, 47 bilhões de dólares. Aeronaves, 1.449 aeronaves. Veículos blindados de combate, 5.500. Forças da Frota da Marinha, 155. Apesar do Japão estar na 19ª posição de número de soldados ativos entre os exércitos de todo o mundo, o país configura na 5ª posição entre os mais poderosos do planeta. Isso acontece pelo alto investimento em tecnologia e treinamento avançado. Atualmente, a Constituição japonesa proíbe o país de promover a guerra para a resolução de disputas internacionais. Coreia do Sul. Soldados ativos, 555 mil. Orçamento anual, 46 bilhões de dólares. Força Aérea, 1.595 aeronaves. Veículos blindados de combate, 13.990. Forças da Frota da Marinha, 234. O principal objetivo do poderoso exército da Coreia do Sul é manter o país seguro das ameaças e conflitos com a Coreia do Norte. Atualmente, eles são o 8º em número de soldados ativos e possuem um dos maiores números de reservistas em todo o mundo. Isso acontece, pois o serviço militar é obrigatório no país, onde todos os jovens devem passar 21 meses em treinamento. França. Soldados ativos, 205 mil. Orçamento anual, 40,9 bilhões de dólares. Força Aérea, 1.055 aeronaves. Veículos blindados de combate, 6.558. Forças da Frota da Marinha, 180. O que melhor define o exército francês é o seu prestígio histórico. De acordo com o historiador britânico Niall Ferguson, de todos os conflitos documentados que aconteceram desde o ano 387 a.C., a França esteve presente em 168 deles, ganhou 109 e perdeu 49 batalhas. Hoje, o exército francês está na 7ª colocação entre os mais fortes e poderosos em todo o mundo. Reino Unido. Soldados ativos, 194 mil. Orçamento anual, 68 bilhões de dólares. Força Aérea, 693 aeronaves. Veículos blindados de combate, 5.015. Forças da Frota da Marinha, 75. O exército britânico configura na lista como o 8º mais poderoso em todo o mundo. Seu histórico em guerras fez com que o exército e o país se tornassem símbolo de prestígio entre as forças armadas do mundo. Ao longo de sua história, o Reino Unido participou das guerras napoleônicas, na Revolução dos Estados Unidos e na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, o que foi decisivo para tornar este exército um dos mais influentes do mundo e estabelecer o país como potência militar e econômica. Paquistão. Soldados ativos, 640 mil. Orçamento anual, 7,6 bilhões de dólares. Força Aérea, 1.387 aeronaves. Veículos blindados de combate, 9.950. Forças da Frota da Marinha, 114. O exército do Paquistão foi formado após a partição da Índia, que resultou na independência do país em 1947. Hoje, é o 9º exército mais poderoso do mundo e desde a sua criação, se envolveu em 4 guerras com a vizinha Índia e também teve diversos conflitos nas fronteiras com o Afeganistão. Vale ressaltar, que este é também o maior exército em números de soldados de um país islâmico no mundo. Brasil. Soldados ativos, 360 mil. Orçamento anual, 18,7 bilhões de dólares. Força Aérea, 679 aeronaves. Veículos blindados de combate, 1958. Forças da Frota da Marinha, 112. O Brasil está atualmente entre os 10 países que possuem os exércitos mais poderosos em todo o mundo.
Historicamente, as forças armadas do país datam do período da colonização portuguesa, onde o principal objetivo era proteger o país da invasão de outros colonizadores. Após a independência, o exército brasileiro se envolveu em conflitos internos e foi também aliado nas duas grandes guerras mundiais. Itália. Soldados ativos, 170 mil. Orçamento anual, 29 bilhões de dólares. Força Aérea, 862 aeronaves. Veículos blindados de combate, 6.908. Forças da Frota da Marinha, 184. A história do exército italiano data da unificação do país entre os anos de 1850 e 1860. Historicamente, eles se envolveram em conflitos de colonização com a China, a Líbia, o norte italiano contra o Império Austro-Húngaro durante a Primeira Guerra Mundial e outros importantes conflitos que se deram na história do mundo. Após o fim da Guerra Fria, o exército esteve em missões de manutenção da paz e combates contra o Iraque e o Afeganistão. Egito. Soldados ativos, 450 mil. Orçamento anual, 4,3 bilhões de dólares. Força Aérea, 1.062 aeronaves. Veículos blindados de combate, 10 mil. Forças da Frota da Marinha, 245. Diversos conflitos internos fazem com que o Egito aposte muito no exército para a manutenção da paz dentro do país. O exército egípcio é a maior força militar de todo o continente africano, e já esteve envolvido em diversas guerras contra Israel ao longo do século XX, e também se envolveu na Guerra do Golfo entre os anos de 1990 e 1991.